Essa apresentação foi baseada no artigo Exaustão Funcional dos Linfócitos Antivirais em Pacientes da Covid-19, publicado dia 19 de março de 2020. Sua principal pesquisa buscou entender os mecanismos mais importantes que levam os linfócitos à exaustão em indivíduos com Covid-19. Porém, este artigo pode ser considerado muito prematuro e com baixa eficácia quanto ao método científico utilizado. Por isso, usamos como apoio o artigo Exaustão das células TCD8 durante infecção viral crônica e no câncer e o artigo Redução e Exaustão Funcional em células T nos pacientes com Covid. Na pesquisa do artigo principal, houve uma coorte composta por grupo controle, pacientes que apresentam Covid leve e pacientes que apresentam Covid grave. Observou-se a redução na contagem total dos linfócitos TCD8 e células NK nos casos graves e leves, se comparado com o grupo controle, sendo assim sugestivo de exaustão funcional. Além disso, o artigo aponta que a exaustão funcional dos linfócitos está intimamente relacionada com a NKG2A, proteína transmembrana que entra em upregulation dada pelas tempestades de citocinas. Essas proteínas agem inibindo a atuação de algumas citocinas importantes no combate viral, como a IL-2, a TNF-alfa, entre outras. Este foi um resumo do artigo, mas agora iremos nos aprofundar no assunto entendendo mais sobre a NKG2A e o que é exaustão funcional. E o que aconteceu com o método científico? Estes e outros temas ainda serão discutidos neste vídeo. Como foi comentado, o enfoque do trabalho foi a exaustão das células TCD8 e NK. Mas o que são essas células? São células do sistema imune muito importantes no controle de infecções virais como a Covid-19, que infecta as células sem propriedades fagocíticas e, por isso, é necessária a ajuda de outras células como a NK e o TCD8 para induzir a morte da célula infectada pelo vírus através da indução de apoptose, que é gerada principalmente pela liberação de grânulos com proteínas citotóxicas. Outra ação das células T e NK é liberar citocinas, que aumentam a atividade dos macrófagos. Tudo isso para tentar frear a infecção viral. Mas e se essas células entrarem em exaustão? A exaustão celular é um processo gradual causado pela estimulação excessiva e contínua que promove numerosas alterações funcionais e fenotípicas na célula, tendo como consequência a diminuição das suas funções efetoras. Portanto, numa célula em exaustão, existe a diminuição da proliferação das citocinas e dos grânulos citotóxicos formados, além de, no pico da exaustão, ocorrer uma apoptose da célula. Então, ela fica exaurida, disfuncional e perde sua capacidade antiviral, podendo ser um risco para a disseminação de doenças. Um marcador importante nessa exaustão é a NKG2A. O dímero CD94-NKG2A é um receptor inibitório que faz parte de um grupo de compostos de proteínas semelhantes à lectina que são encontrados nas células NK e em algumas células T ativadas. A NKG2A tem domínios extracelulares capazes de reconhecer moléculas de HLA-E e que possuem motivos ITIM. O acoplamento ao ligante resulta na fosforilação da tirosina do ITIM por uma quinase, seguida do recrutamento de uma tirosina fosfatase que pode atenuar a sinalização da resposta imunológica. A expressão de NKG2A nas células NK e TCD8 em pacientes infectados pelo coronavírus foi aumentada se comparado com pessoas saudáveis. Foi observado que tanto nos pacientes com manifestações graves quanto naqueles com manifestações leves, houve uma diminuição significativa no número absoluto de células T, CD8 em relação ao grupo controle. Em relação à contagem absoluta de células NK, os pacientes com casos graves tiveram uma contagem significativamente menor do que pacientes saudáveis com manifestações leves, assim como houve uma diminuição da citocina nesse paciente. Em seguida, para identificar o papel da NKG2A na função das células natural killer e linfócito T, foram medidos níveis de citocinas. Tanto nas células NK como nas células TCD8 foram identificados a diminuição de CD107A, interferon gama, IL-2, TNF-alfa e MFI para granzima B em relação ao grupo de controle. Segundo o artigo, esses resultados sugerem a exaustão funcional de linfócitos citotóxicos em pacientes com Covid-19. Entretanto, somente esse dado apresenta-se insuficiente para tal afirmativa. Sobre a função de cada fator reduzido, tem-se que a CD107A é um marcador da atividade funcional das células NK e permite a identificação de uma grande fração de células NK ativadas que podem degranular na ausência de secreção de citocinas. O interferon gama é o principal liberado após a indução da resposta imune adaptativa e é atribuído à função de atrair os macrófagos. A IL-2 estimula a proliferação e ativação de células NK, promove a síntese de IL-1, TNF-alfa, TNF-beta, sendo esta ação mediada pela produção do interferon gama. A granzima B tem a habilidade de clivar proteínas e é capaz de ativar várias caspases celulares. O TNF-alfa tem como principal efeito promover a resposta imune e inflamatória por meio do recrutamento de neutrófilos e monócitos para o local da infecção, além de ativá-los. Entretanto, o artigo que tratamos até agora foi um estudo precoce, o qual apresentou uma metodologia insuficiente.
Ele atribuiu toda a exaustão celular ao NKG2A, mas não comprovou como ocorreu o processo. Também analisou uma coorte a qual compara pacientes com infecção grave e leve a um grupo rígido. Dessa forma, não conseguimos estabelecer uma relação causal entre a coorte e a teoria descrita até então, visto que é claro que pacientes graves e leves teriam alterações se comparado ao grupo controle. Outros estudos conseguiram abordar essa relação causal, comparando casos leves com casos graves. Então, foi observado que somente a teoria do NKG2A é insuficiente para determinar a exaustão celular, visto que existem outros fatores que, além dele, também auxiliam nesse processo, como a interleucina 10, interleucina 6 e o interferon gama, por exemplo. Cabe ressaltar que receptores inibitórios estão expressos em pessoas saudáveis e em infecções agudas, pois eles são normalmente apresentados de forma transitória para atenuar respostas imunes exageradas no final de infecções, a fim de evitar imunopatologias e autoimunidade.